Bem, a partir deste momento, a aula está sendo gravada. A nossa aula de hoje ela é uma revisão dos últimos assuntos que nós abordamos, que é trocador de calor e ventilação, e consiste numa provinha de múltipla escolha, de concurso público, com 10 questões. Eu vou fazer aí uma pequena revisão do que nós já vimos, e em seguida vocês poderão já completar o exercício, tirar foto e me enviar, beleza? Então vamos lá. Trocador de calor, parte 1. Vamos voltar para o começo. Trocador de calor. Eu vou falando só para relembrar, eu vou ser um pouco rápido. Se alguém tiver alguma dúvida ou perguntar, pode me interromper. Trocadores de calor. São equipamentos estáticos, ou seja, ficam fixos na indústria e dentro deles se processa uma troca térmica entre dois fluidos, sendo que um é frio e o outro é quente. A ideia é passar a energia do fluido quente para o fluido frio dentro de um invólucro fechado, geralmente cilíndrico, onde tem um sistema de tubos. Dentro dos tubos passa um fluido, no casco passa outro fluido. E aí nós conseguimos trocar o calor e aproveitar a energia, que geralmente é produzida por uma reação exotérmica no processo. Para a gente não perder essa energia, a gente usa o trocador de calor e aproveita. Na natureza, nós temos exemplos de trocadores de calor nos seres humanos, pulmões e testículos. Nós já explicamos a respeito disso, que no pulmão refrigera a parte interna do corpo, e nos testículos a produção dos espermatozoides acontece com eficiência a 2 graus a menos do que no resto do corpo. O nosso corpo tem a temperatura de aproximadamente 36 graus e os espermatozoides são produzidos com eficiência em 34 graus. Por isso que geralmente é um pouco distante do restante do corpo. Nos elefantes temos as orelhas, que funcionam como dispersador de calor. Nos peixes, os peixes não têm sangue quente, que nem os mamíferos e as aves, mas eles precisam também refrescar de vez em quando, e eles conseguem fazer isso nadando contra a corrente. E os dinossauros, que são répteis, eles têm aquela carapaça enorme, parecendo vela, também para trocar calor com o meio ambiente. Os trocadores de calor são classificados em duas classes, de acordo com o processo de transferência, de acordo com o tipo de construção. De acordo com o processo de transferência, pode ser por contato direto ou indireto, e se for contato indireto, pode ser por transferência direta do calor ou do tipo armazenamento. E se for considerar o tipo de construção, o trocador pode ser tubular ou do tipo placa. E dos tubulares se subdivide em carcaça e tubo, tubo duplo e serpentina. A gente vai ver um por um. Trocador de calor por contato indireto, com transferência direta. Então, aqui um fluido passa pelo casco, o outro passa por dentro dos tubos. O calor de um fluido, no caso aqui, é o fluido dos tubos, passa para o fluido... o fluido quente é o fluido que está passando pelo casco. O fluido frio que está passando aí pelos tubos, e ocorre a transferência de calor sem contato direto entre os líquidos. No caso de armazenamento, um dos fluidos está dentro dessas colunas, que está à mostra, o outro passa por fora, e depois que a temperatura que eu queria chegou no fluido do armazenamento, eu retiro esse fluido e coloco o outro para poder ter a transferência de calor que eu preciso. Trocador de calor por contato direto, aí normalmente é usado em contracorrente em gás e líquido, Por um lado, por baixo entra gás, por cima entra líquido, como se fosse uma cachoeira, o chuveirinho, e aí o fluido, ao subir, ele vai retirar do líquido alguma coisa. Não tira somente calor, tira também parte material. Existe troca de matéria, de energia, porém, nesse caso, também tem troca de massa. Nessa situação, sendo o líquido água, uma parte da água vai vaporizar e vai sair lá em cima na forma de vapor, mais quente do que entrou embaixo.
e a água entra quente lá em cima e sai embaixo mais frio. Em relação aos materiais, nós temos o trocador de calor tubular tipo casco e tubo. Aí o invólucro é chamado de casco, por dentro passa os tubos e a troca de calor é feita dessa maneira. Um fluido passa por fora, o outro por dentro dos tubos e ocorre a troca através da interface entre o metal. O trocador de calor tubular do tipo tubo duplo é o simples, esse nós temos no laboratório. Passa um tubo concêntrico por dentro, um tubo maior por fora. A gente passa um líquido por dentro, geralmente mais quente, por fora mais frio. Condensa, você consegue retirar isso através da condensação. Fluido tipo serpentina, né? Normalmente ele passa por dentro de uma carcaça, tem alta eficiência, é bom de trabalhar, geralmente é usado para retirar álcool, né, em alambiques que produzem cachaça, e é muito eficiente. Agora o ruim dele é lavar ele, para limpar ele é meio complicado. Trocador do tipo placa, aí os tubos que passa fluido tá dentro da placa e o outro passa pelo lado de fora, né? Ele é bom, funciona bem, porém não suporta grandes pressões e nem altas temperaturas. E esse é a aula número 1 de trocadores de calor. Vamos ver a aula 2. Na segunda aula de trocadores de calor, nós vimos do que eram feitos, né, com o material feito do trocador. No caso dos tubos, geralmente aço comum, carbono comum, quando o meio não é agressivo. Mas se o meio for muito ácido, muito corrosivo, se tiver, né, produtos químicos que interagem, né, com metal, eu tenho que usar um metal diferente. Aí, dependendo do tipo, eu posso usar aço liga, aço inoxidável, latão, bronze, ou ligas de cobre níquel, ou até mesmo alumínio, ou outro tipo de liga, especialmente para o fluido que está sendo usado. E o casco, normalmente, é feito de aço carbono, né, porque a chave maior tem uma resistência também melhor. A escolha do fluido que passa por dentro do tubo não existe uma regra fixa definida, porém, geralmente passa pelos tubos líquido mais sujo, líquido corrosivo, líquido com pressão maior, água de refrigeração e vapor de água. E pelo casco passa vapor em grande volume, né, que aumenta a troca de calor, porque aumenta a turbulência, líquidos que têm baixa queda de pressão. E quando tem líquido semelhante, for líquido que passa por dentro do tubo e por fora do tubo, o que vai passar por dentro do tubo é aquele líquido de maior pressão, maior temperatura e que seja mais corrosivo. A operação do trocador, eu preciso observar especialmente temperatura e pressão, né, que normalmente o equipamento ele vem projetado para trabalhar com limite de temperatura e de pressão. Temperatura até 70 graus é um valor limite, né, por causa da deposição de sais. O aquecimento e resfriamento, eu tenho que tomar muito cuidado quando for ligar, né, partir o tocador de calor, quando for desligar também, porque o aquecimento tem que ser feito devagar e o resfriamento também feito devagar. Na hora da partida, eu primeiro ligo, coloco para funcionar, né, o fluido frio e depois o quente. E o quente vai colocando lentamente, devagarinho, para que tenha uma boa eficiência sem colocar em risco, né, a integridade do trocador. Na hora de parar é o contrário. Quando eu for desligar, primeiro eu desligo o quente, né, vou desligando também devagarinho, observando se não tem vazamento, e por último, o frio. É preciso observar com atenção o suprimento de água, não pode ter falha nesse suprimento, porque o trocador de calor trabalha com energia. Se eu tiver suprimento de água menor do que o projeto, vai superaquecer o equipamento, coloca em risco aí o funcionamento, até mesmo a integridade física dele. Afrouxa parafuso, junta,
pode provocar até vazamento de produto. A eficiência é importante porque o tocador, né, aí tem um gráfico, ele mostra que o tocador é a maneira mais eficiente de poder fazer um aquecimento na indústria, porque você já aproveita uma energia que está no processo, você não está pegando energia de fora, é uma energia de dentro. Então, é uma energia que tem um custo menor para a empresa. Porém, a eficiência do tocador está condicionada à limpeza dele. Né? Eu preciso observar se todos os itens, todos os componentes do tocador estão funcionando corretamente. Eu preciso olhar se não tem vazamento, se está bem apertado, se está ajustado, se a vazão, né, do fluido está de acordo com o projeto e também as condições de operação, especialmente temperatura e pressão. Na relação da limpeza, né? A limpeza é muito importante porque a eficiência do trocador vai depender do trocador estar limpo, não pode ter depósito de sais, não pode ter ferrugem, não pode ter pó, não pode ter micro-organismos, nada disso. E aí, como é que eu faço a limpeza? Existem vários tipos de limpeza. Uma delas é a limpeza a vapor, né? Aí tem uma demonstração, coloca umas pastilhas, lasca, joga vapor dentro, o vapor vai arrastando toda a sujeira junto com as pastilhas. Elas arrastam e limpam o trocador. Não precisa ir desmontar o trocador. Essa é uma vantagem que se tem nesse tipo de limpeza. Agora, se tiver com incrustação interna, aí tem que desmontar para poder limpar, às vezes até raspar com uma ferramenta que seja que consiga entrar e raspar a parte interna, né? Para desentupir, eu uso ali uma espécie de furadeira chamada de máquinas perfuratrizes. A limpeza química, se a sujeira que está dentro, ela se dissolver em algum produto químico, eu posso colocar isso dentro de um sistema de lavagem, né, tipo aquelas máquinas que lavam casa, né, com pressão, e eu consigo tirar toda a sujeira de dentro só com solvente químico. Em algumas situações eu consigo limpar por inversão de fluxo. Essa inversão de fluxo consegue tirar sujeira, geralmente quando eu trabalho com água salgada. E vazamentos, né? Vazamentos geralmente acontecem nos tubos, né? Ou no corpo do tubo ou na junção dos tubos. É preciso observar, né, com atenção para saber em que lugar que está tendo vazamento, mas nessas regiões é onde acontece com maior frequência. E aí acabamos a parte de trocadores de calor. Vamos para destilação, que é mais recente. Vamos ver se é isso. Espera aí. Deixa eu preparar lá. Então, esse aqui nós já vimos. Deixa eu ver primeiro. Esse aqui. Parte 1. Parte 2. Tá. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Destilação industrial, parte 1. Então, a destilação é uma operação que permite a separação de misturas de líquidos miscíveis. Líquidos que têm afinidade, né? Que formam uma solução, né? Que é aquela mistura homogênea, que eu não consigo perceber a diferença entre os componentes. O princípio de separação que tem
na destilação é o calor, a energia, porque os produtos que estão ali misturados, eles são voláteis, eles evaporam. E aí eu consigo separar fornecendo calor. Um evapora com mais facilidade do que outro. E pelo ponto de ebulição eu separo. A destilação é muito importante na indústria, especialmente na indústria de petróleo, porque eu consigo separar vários produtos que tem no petróleo, que é uma solução. O petróleo tem uma série de componentes, é considerado aí o bombril da química, porque faz do petróleo mil e um produtos diferentes, inclusive comida. Existe comida que é feita a partir de petróleo, ainda não é divulgado isso com muita clareza, porque se você souber que é petróleo, você não come. Mas parte dos produtos, né, que tem na comida vem do petróleo. E já conseguiram fazer diretamente do petróleo, né, por exemplo, presunto, salame de petróleo. O gosto deve ser horrível, né? Mas eles conseguem, através de aditivos, fazer ficar gostoso. Um exemplo que a gente come e tem gente que não sabe é a margarina. A margarina, ela é hidrogenada. Hidrogênio, geralmente esse vem de petróleo, né, através de separação aí dos componentes. Pega uma gordura vegetal que tem duplas ligações ou triplas e você quebra as ligações colocando hidrogênio. Daí forma a gordura hidrogenada. A margarina, inicialmente, ela era quase incolor, parecendo uma cera. E ela foi feita principalmente para poder engordar ganso, engordar animais. Aí alguém teve a ideia de colocar um corante, porque a consistência parece manteiga. Aí ficou um negócio parecido com manteiga, com uma cor parecida. Aí tiveram a ideia de colocar aí um gostinho lá diferente. Aí surgiu a margarina, e que todo mundo usa, e hoje está, né, agregado aí no nosso dia a dia. A gente nem percebe que a margarina ela é um produto artificial, mas é o ideal, é a gente consumir manteiga, né, que é feito do leite da vaca direitinho. O nosso corpo, o nosso organismo, ele consegue trabalhar melhor com a manteiga do que com a margarina. Mas a qual é quase igual a manteiga, né? Dá para enganar bem. Então, prosseguindo, conceitos fundamentais da volatilidade. Volatilidade vem de volátil, ou seja, a capacidade de um líquido passar da fase líquida para a fase vapor. Nós temos exemplos aí de 3 líquidos. A acetona, ela evapora com facilidade, a água evapora menos, é menos volátil, e o óleo não evapora quase nada. E outro conceito muito importante é o conceito de equilíbrio-vapor. Se eu colocar um líquido dentro de um recipiente fechado com êmbolo móvel e levantar esse êmbolo, eu vou provocar ali dentro um vácuo. Esse vácuo vai forçar a evaporação do líquido. Então, o líquido vai evaporar. Se eu parar o êmbolo móvel, ele vai chegar um momento que o vapor produzido ali vai entrar em equilíbrio com o líquido. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio líquido-vapor. É o que acontece dentro do destilador industrial ou das torres de destilação. Aí nós temos os tipos de destiladores. Destilador de batelada é o que nós fazemos no laboratório, coloca dentro do balão, né, a substância. Geralmente no laboratório nós usamos água com sulfato de cobre, né, que deixa o líquido azul, evapora a água, recolhe do outro lado. Quando termina a destilação, nós temos o sal dentro do balão e a água recolhida no outro recipiente, geralmente um Erlenmeyer ou um Becker. Na indústria também se trabalha assim com algumas coisas. Se produz como se fosse uma grande panela de pressão, né, um reator grande, retiro o máximo que eu posso do condensado, e o que sobra lá dentro de resíduo, terminou o processo, eu tenho que desligar o equipamento, limpar o reator, colocar outra carga para trabalhar de novo. Então, isso é chamado de destilação embatelada. Outro tipo de destilação é chamado de único estágio. Eu entro com alimentação, né? A parte leve sai em cima, a parte pesada sai embaixo. É uma forma simples de fazer a destilação na indústria. Agora, a destilação fracionada já é por estágio. Eu consigo separar durante o processo vários componentes. Aqui tem um exemplo aí de uma torre de fracionamento da refinaria. O petróleo entra ali pelo meio já aquecido, e
eu consigo tirar embaixo o resíduo, que é parafina e asfalto, mais acima o óleo lubrificante, mais ou menos no meio óleo combustível, em cima querosene, lá perto do topo já a gasolina e por último o gás. Esse gás é o gás de cozinha que nós usamos em casa. Uma torre de destilação, né, ela pode trabalhar diretamente com petróleo, como foi o exemplo anterior, ou eu posso trabalhar esse petróleo antes para conseguir produzir mais alguma coisa. Existe um processo chamado de craqueamento. Esse craqueamento é um processo que quebra as moléculas de petróleo. Digamos que eu quero produzir mais gasolina. Eu vou trabalhar esse petróleo para que as moléculas se quebrem exatamente na proporção que eu tenha mais compostos próximos de gasolina, que é com 5 carbonos e 10 carbonos. Existe como fazer isso com engenharia química na indústria. Né? E a torre de destilação, ele é o equipamento mais adequado para eu trabalhar com isso. É a torre de destilação que usa craqueamento de petróleo. E dentro da coluna nós temos pratos borbulhadores, né, que permite a passagem de vapor que segue no ritmo ascendente e o líquido ele vai descendo pelos pratos em forma de zigue-zague. Algumas colunas não têm aquelas campânulas, né, somente furos, aí chamamos de colunas com pratos perfurados. Algumas colunas são feitas com recheio, né, essas com recheio, elas são adequadas para determinado tipo de produto, né, que eu quero retirar com maior eficiência, não é usado em torre de destilação de petróleo, é para produtos mais direcionados. E geralmente o equipamento que acompanha uma torre de destilação ou um destilador industrial é o refervedor, que fica na base, né? O fluido, ou melhor, o resíduo que sai de baixo ainda sai com um pouquinho de vapor. Aí é aquecido, o vapor que é emanado volta para a coluna e sobe. Aí eu consigo melhorar um pouquinho a eficiência do destilador. E lá no topo tem o condensador, porque o vapor que está lá em cima ainda raspa um pouquinho de líquido e eu consigo, através desse equipamento, recuperar, né, um pouco desse líquido que volta para o destilador de forma ascendente para poder enriquecer e melhorar a eficiência do condensador, do destilador. E numa coluna nós temos a seção de absorção ou enriquecimento, que é da parte, geralmente da metade para cima. A carga ela entra próximo do centro da coluna. Subindo, eu vou ter uma porcentagem na fase leve aumentada, por isso que chama-se de enriquecimento ou de absorção. E na parte de baixo, indo para o fundo, eu vou ter uma diminuição da porcentagem da fase leve. Por isso que chama-se de esgotamento. Normalmente, né, a parte de cima, que é o destilado, é o objetivo do processo de destilação. Tanto que o que sai embaixo, normalmente é chamado de resíduo. Então, na seção de esgotamento, é a parte que fica entre o prato central de entrada da carga e a parte que sai o resíduo de baixo. E nós temos aí o balanço material, que envolve o processo todo, tudo que entra no sistema sai, é a lei da conservação da massa, de Lavoisier, né? No sistema fechado, eu tenho como trabalhar com essa informação. Existem fórmulas para isso, claro. Nós temos várias situações aqui que segura a massa às vezes, né? A questão do refervedor, do condensador. Então, o balanço global aqui de massa que vai considerar o que entra tem que sair. Se estiver saindo menos do que está entrando, está ficando no sistema acumulado. Aí eu preciso saber se esse acúmulo ele faz parte do projeto, se está previsto isso ou não. E aonde está indo essa diferença de massa. E na questão da energia, né, a base teórica para o cálculo dela é a primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser criada nem destruída, ela vai para algum lugar. Então, o que está entrando de energia é o que sai. O processo, né, às vezes vai precisar de aquecimento. Esse aquecimento é a energia que está entrando no sistema. Ele vai sair através da absorção química no resíduo que sai mais quente. Em algum lugar vai sair essa energia. E isso tem que ser levado em consideração na hora de
projetar o sistema. As fórmulas são bem elaboradas, não é o caso aqui da gente abordar, mas é importante saber que existe. Aqui nós temos o envolvimento geral, tanto do balanço material como energético, né? Existe na parte de cima do enriquecimento ou absorção, envolvendo o destilador, um cálculo separado, assim como no refervedor, e temos o cálculo global, tanto da parte de massa, né, balanço de massa, como do balanço térmico global. E aí acabou essa parte. E agora, para fechar, parte 2 da destilação. A influência das principais variáveis na destilação fracionada A foi a nossa última aula. Então, um fator que é levado muito em consideração para projetar uma coluna é a razão de refluxo. O que é essa razão de refluxo? É importante saber ou lembrar que quando entra a carga, né, a parte pesada desce, a parte leve sobe. E nessa questão de subida e descida, isso é o fluxo. A parte leve que sobe passa lá pelo condensador e volta condensado na forma de líquido. O líquido, quando é reintroduzido na coluna, ele desce em contrafluxo, enquanto o vapor sobe, o líquido desce. Embaixo a mesma coisa, o refervedor, ele vai retirar o vapor que vai ser reintroduzido na coluna e vai subir em contracorrente com o líquido que desce. Então nós temos aí uma razão de refluxo interna e uma razão de refluxo externa, porque sai vapor e volta líquido, embaixo sai líquido e volta vapor. Tudo isso é levado em consideração na hora de projetar a coluna. A razão de refluxo é importante porque eu tenho como projetar, né, a quantidade de pratos de coluna. Quanto maior a quantidade de pratos, melhor será o fracionamento da mistura, a separação dela. Quanto menor for, pior será esse fracionamento. Então, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Eu não tenho como fazer uma coluna com muitos pratos, porque senão ela vai ficar muito alta, né? E vai inviabilizar o projeto, vai ficar caro. Em contrapartida, se eu fizer com poucos pratos, eu não vou conseguir separar o que eu quero, o que eu preciso separar. Então, tem um camarada aí chamado McCabe Chile. Vocês vão ouvir falar muito dele na faculdade, para quem for fazer química em nível superior ou engenharia química, que esse cara ele criou todas as fórmulas para calcular aí a quantidade de pratos. E ele montou um gráfico que você faz uma escadinha, e cada escadinha dessa é um prato da coluna. Aí nós vamos para a carga, né? O que vai definir também, né, a eficiência da coluna é a carga. Então, eu vou alimentar a coluna, vai sair um produto destilado e embaixo um produto de fundo. Se essa alimentação eu tiver muita quantidade, né, fração de produto de fundo, obviamente que eu vou ter uma produção maior de produto de fundo do que do destilado. Se na alimentação ela for mais rica em fase leve, eu vou ter maior produção de destilado. Um exemplo disso daí é o petróleo brasileiro, né, não o do pré-sal, o que era produzido antes do pré-sal. O nosso petróleo tem uma característica de ter mais componentes pesados. E o petróleo importado da Arábia, ele tem uma característica de ser um petróleo mais leve, ele tem mais componentes leves. Aí o que aconteceu no Brasil? Antigamente não tinha petróleo nacional. As refinarias antigas, elas foram feitas para destilar o petróleo leve, árabe. Quando começaram a descobrir o petróleo aqui no Brasil, as refinarias que existiam não tinham capacidade para refinar o petróleo brasileiro. A gente tinha que vender o nosso e comprar o dos outros de fora, para poder manter o funcionamento aqui. E aí algumas refinarias elas foram, claro, adaptadas para receber uma alimentação, uma carga com petróleo brasileiro, ou pelo menos fazer um blend. Um blend é uma mistura, para eu conseguir, pelo menos, né, aproveitar o máximo possível do produto nacional. Então, a carga que é colocada dentro do destilador, ela tem sim uma influência grande no resultado da eficiência da coluna. Na continuidade, a questão dos pratos aí, os pratos têm que ser colocados
de uma forma que permita a passagem do vapor. O vapor ele vai subindo e ele vai arrastando o componente que está dentro do líquido, mas que é vapor. Então, ele vai levantando e vai enriquecendo em quantidade, porque ele tira do líquido o que é vapor. O ideal é que tirasse 100%, mas não existe equipamento 100%. Ele tira entre 50% e 80%. Se tiver nessa faixa aí, já está bom demais. E aí nós temos os problemas da destilação, duas relacionadas ao vapor e duas relacionadas ao líquido. O vapor é que quando ele sobe com uma certa velocidade, ele consegue arrastar gotinhas de líquido. E nesse arraste das gotinhas de líquido, ele dificulta aí, né, a produção com mais eficiência. Ele, na hora de passar lá no destilador, ele produz muito líquido, tem que voltar para dentro da coluna, e isso diminui a eficiência. O problema de pulsação, também relacionado ao vapor, é quando o vapor ele tem dificuldade de passar de um prato para o outro. Ele vai passando, só que tem uma quantidade de líquido que ele não consegue vencer. Aí vai acumulando vapor. De repente, ele vence a dificuldade e quando ele vence, ele faz como se fosse estourar uma bolha. Puf! E por isso que chama esse problema de pulsação. Isso acontece tanto com pratos perfurados, como com pratos com borbulhadores, como com pratos valvulados. Também dificulta aí, diminui a eficiência da coluna. Em relação ao líquido, nós temos dois tipos de problema. Primeiro é o vazamento de líquido. O líquido, quando ele vai passando de uma bandeja para outra bandeja, né, ele pode dificultar aí a passagem de vapor se ele tiver um nível muito alto. Essa vazão de líquido mais alta, ela dificulta a vazão do vapor que está subindo. Quando acontece isso, eu chamo que estou tendo problemas com vazamento de líquido. Vazão do líquido acima do esperado diminui a vazão de vapor que está subindo. E o último problema aí é o problema de inundação. Esse problema de inundação, também relacionado ao líquido, quando o nível de líquido entre um prato e outro está aumentando muito de nível, vai chegar um momento que vai encostar o líquido de baixo, do prato de baixo com o líquido do prato de cima. Quando acontece isso, eu digo que teve uma inundação. Essa inundação ela pode acontecer numa parte da coluna ou pode inundar a coluna inteira. Quando acontece a inundação, eu tenho que parar, né, o projeto, lá parar o funcionamento da coluna e regular ela até que ela volte ao normal, porque ela para de funcionar literalmente. E com isso, terminou a revisão e a nossa aula, deixa eu ver onde eu coloquei ela. Só um minutinho. Pronto, aqui está a nossa atividade de hoje. São 10 questões, tá? Eu coloquei questões misturadas de tocadores de calor e também de destilação. Então, aqui a primeira questão é sobre tocadores de calor, relacionada à questão dos fluidos, né? Como é que é a construção, e vocês têm que escolher uma alternativa. A segunda fala também de tocador de calor, sobre tem aqui um gráfico mostrando o fluido frio, o fluido quente, e vocês precisam analisar esse gráfico para responder aí qual é a questão correta. Na terceira ainda, sobre trocadores de calor, tem 3 afirmativas, vocês têm que analisar qual delas está correta e marcar aqui. Só 2 está certo, ou é 1, é 2, ou é todas, ou é uma ou outra. Avaliem e marquem. No quarto, o processo de separação, já falamos de destilação, petróleo aquecido. Em relação a esse processo, é correto afirmar A, B, C, D e E. Só tem uma correta, vocês escolhem qual que vocês acham que é. Na 5, preencha as colunas da lacuna. Aqui tem uma frase
falando da questão térmica e das trocas de calor que acontece, né? Vocês vão preencher essa lacuna vazia com uma dessas palavras. A palavra mais adequada é para colocar ali dentro. É condução, radiação, convecção, aeração ou osmose. Vocês escolhem. Sexta, na separação dos componentes da mistura de gasolina, álcool e enxofre, nos processos mais adequados são o quê? Então, essa mistura aqui, como é que eu vou separar de forma mais correta? Daí tem os itens, escolham qual vocês acham que é. 7. A destilação é baseada no equilíbrio líquido-vapor. Nessa técnica, baseia no fato, né, dos componentes ter ponto de ebulição diferente. Sobre essa técnica, que é a destilação, o que é incorreto falar? Então, tem 5 questões, só uma que está errada. Aqui o álcool hidratado, usado como combustível, aí vem falando do álcool, na usina e tudo mais. A partir desses dados, ele quer saber o quanto que vai gerar de resíduo de etanol. Envolve um pequeno cálculo matemático, mas coisa simples, vocês têm condições de fazer e de resolver. Na nona questão, de acordo com os números de passos de casco e tubo, o trocador de calor, né, pode ser diferente. Aí, a frase abaixo, ela é preenchida por uma desses itens, que vocês vão escolher para colocar nesses espaços vagos. Beleza? A escolha vai definir se está certo ou errado. E na 10ª questão, vocês devem assinalar, né, a opção que apresenta quando a mistura é sempre homogênea e qual o método melhor para separar essa mistura. Aí tem vários itens, escolha um só que está correto. Beleza? Alguma pergunta? Não? Não, professor, de boa. Prometo que essa é a última atividade assim densa, né, que vai exigir um pouco de vocês. Semana que vem eu estou fazendo uma revisãozinha de 5 questões só, bem levezinha. Maravilha. E aí nós somos a 30, essa semana que vem é 31, a outra 32. A 32 me parece que vai ser revisão das matérias do Ricardo, para completar que ele não deu, né? Vai ser um roteiro só voltado para os conteúdos do Ricardo. E aí, as últimas do ano, acho que vão ser unificados. Light. Tudo leve. Bem leve, professor. Tranquilo? Maravilha. Então, tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.